Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e não podia ser diferente. Nós vamos falar do caso Boate Kiss. Um julgamento que começa no dia 1º de dezembro, dura 10 dias e ainda produz mazelas, inclusive na noite de hoje. O senhor Fux, ministro do STF, atual presidente, derruba o habeas corpus concedido pelo Rio Grande do Sul, Tribunal do Rio Grande do Sul, e determina a prisão dos 4 condenados da Boate Kiss, que deverão ser recolhidos nesta noite ainda ou na manhã desta quarta-feira. Mas vamos fazer um apanhado sobre tudo e eu quero deixar o meu abraço especial à Juliana, à Vivian, à Brenda, à Alessandra, ao Frank, que solicitaram as nossas apreciações. E eu volto a dizer, a intenção é deixar você com a pulga atrás da orelha e fazer com que você pense sobre o assunto. Isso é o mais importante, com toda certeza. Nós estamos falando de um julgamento que poderia ter acontecido num único dia, mas levou 10. Estou falando de um julgamento que jamais poderia ter sido televisionado e foi para causar comoção pública. E óbvio, se causou comoção pública ou se era esse o objetivo, claro que a certeza da condenação já existia antes do plenário. Um julgamento que não poderia acontecer depois de 6 meses da data do fato. Aconteceu mais de 8 anos depois. E provavelmente um recurso que deveria demorar no máximo 2 anos e deverá se estender bem mais do que isso. Elisandro Spor, sócio da Boate, 22 anos e 6 meses de prisão. Mauro Hoffman, sócio da Boate, 19 anos e 6 meses. Marcelo de Jesus, vocalista da banda, 18 anos. Luciano Bonilha, auxiliar da banda. Ele comprou o artefato e levou e deixou à disposição da banda. 18 anos de prisão. Homicídio simples por dolo eventual. Jamais, em hipótese alguma, poderia atingir patamares de 22 anos. E provavelmente num recurso, isso deve cair a patamares inferiores a 15. E isso é muito importante, porque o Fux determina a prisão de todos eles, alegando o artigo 492, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que determina que, se a condenação for acima de 15 anos, eles deverão ser recolhidos e aguardar o recurso numa prisão provisória, que é inconstitucional, a Constituição não permite. E, portanto, esse artigo que foi modificado em 2019 para esse tipo de previsão, ele também é inconstitucional, porque a Constituição, no artigo 5º, 57, determina que todos são inocentes até prova em contrário. A prova em contrário só existe com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, com o recurso. E, portanto, o senhor Fux, que é presidente do tribunal e nada, absolutamente nada entende de direito penal, ele é um civilista, andou mal mais uma vez, assim como vem fazendo já há alguns meses, em briga direta com Marco Aurélio, hoje aposentado, e ele vem revogando ali os acórdãos de Marco Aurélio, briga direta com Gilmar Mendes, que também respeita a Constituição e entende de direito penal, e parece que isso lhe causa um certo prazer. Mas vamos lá, nós estamos falando de Santa Maria, uma cidade pequena cuja população hoje é estimada em 283.677 pessoas. Boate Kiss, na época, 27 de janeiro de 2013, capacidade 691 pessoas, e naquela noite tinha entre 1.000 e 1.300 pessoas. Santa Maria é uma cidade pequena, poucos lugares para diversão, então esse era um contexto da Boate Kiss, ou seja, vez em sempre estourava o número de pessoas. E ela tinha alvará, embora tivesse 29 inscrições de irregularidades a serem refeitas, ela tinha alvará. E se tinha alvará, pode funcionar. E se a população sabia que havia superlotação quase todos os finais de semana, também poderia ter se precavido e não deixado seus filhos frequentar esse local, que era um perigo, uma panela de pressão com toda certeza. O dono da boate dizia, olha, o alvará
determinava que eu tinha que ter uma porta para a saída. Eu tinha uma porta. O capitão do Corpo de Bombeiros me recomendou 2 e eu disse, eu sigo a lei. Se tem previsão na lei, sigo a lei. E tanto isso é verdade que o delegado indiciou formalmente 4 agentes públicos encarregados da fiscalização e da confecção do alvará. E os promotores disseram, não, vamos deixar isso de lado, vamos só pegar os 4 aqui que nós falamos, os sócios, o vocalista e o auxiliar. E proporcionaram uma condenação absurda, mostrando exatamente que o Ministério Público ele quer visão, ele quer aparecer, exibicionismo, por assim dizer. Tanto assim que se nós pensarmos em dolo, dolo é intenção, eu quero fazer e pronto. Dolo eventual é aquele que eu tenho até a ideia do que pode acontecer e digo, olha, tanto faz como tanto fez. Se acontecer, dane-se. Culpa, quebra do dever objetivo de cuidado. Eu deveria tomar um cuidado, acabei não tomando, tem previsão no código e eu vou responder por culpa. E culpa consciente é aquela que eu digo, olha, até imagino que possa acontecer, mas eu sou tão bom que isso comigo jamais vai acontecer. Eu duvido que os senhores consigam colocar essa condenação em patamares de dolo ou dolo eventual, quiçá uma culpa. Mas daí ao Ministério Público escolher quem quer que vá a julgamento, tem uma distância muito grande. Lembro aos senhores, processo de conhecimento, 6 meses, recurso, 2 anos, mais de 8 anos aqui. Claro, é uma tragédia, foi uma coisa, talvez o cenário mais dramático que a história brasileira presenciou. 242 mortos, 636 tentativas de homicídio, é um número muito alto, com toda certeza. E é um julgamento que intimida. Então, coloque-se no lugar de um jurado com o julgamento sendo televisionado. Jamais poderia ter sido televisionado um julgamento dessa envergadura. Mas ele foi. Poderia ter demorado um dia, demorou 10, para que os juízes ganhassem mídia, os promotores ganhassem mídia e automaticamente nós tivéssemos os advogados também ganhando mídia. Eu lembro do caso Moro e Dallagnol, né? Mídia, eu ganho mídia, eu tenho autopromoção e depois faço besteira uma atrás da outra. Bom, piora muito quando a menina com 18% do corpo queimado, parte da perna amputada, entra para prestar o seu depoimento e deixa à mostra sua prótese. É óbvio que aquilo vai sensibilizar, e se você é um jurado e sabe que aquilo está ganhando mídia, está lá fora, televisionado, você vai pensar 2 vezes antes de qualquer perspectiva de não condenação dos acusados. Então a condenação era algo que já estava programada com toda certeza. Mas aí eu lhe pergunto, vingança ou justiça? Porque justiça é quando eu obedeço à lei. Eu me vingo quando simplesmente condeno por condenar. E aqui a discussão sobre a prisão dos acusados na noite de hoje ou na manhã desta quarta-feira reside na perspectiva de que só se prende se houver motivos, prisão preventiva, artigo 312, 313 do Código de Processo. Aqui não tem. Eles têm residência, trabalho, não tentaram fugir da comarca, tanto assim que esperaram por 8 anos. Então, se estão em liberdade antes, no julgamento estão em liberdade, é mais do que óbvio que deverão continuar em liberdade até o recurso. Mas o senhor Fux não entendeu assim. Disse, olha, de jeito nenhum, causou comoção social. Eu quero aparecer na mídia e eu vou determinar a prisão dos 4. Volto a lhe dizer, onde está a segurança jurídica? E se eu não tenho, você não tem. Se erros acontecem e não são corrigidos, perdemos todos. E isso é muito perigoso para o contexto do direito penal e processual penal. Senhores, essas são as notícias da semana. Foi um julgamento justo? Acredito que não. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.